Oi, minha amiga. Que bom, tá começando mais um Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Hoje nós vamos falar aqui sobre os benefícios adicionais das pílulas anticoncepcionais. Você sabe que a pílula faz muito mais coisa do que só prevenir a sua concepção, né? Não sabe? Então você vai ver quanta coisa boa você pode ter com a pílula anticoncepcional. E vamos logo para a nossa dica de hoje, né? A dica de hoje é do Dr. Valcinir Bedin, né? Que é dermatologista. Ele diz que filtro solar para o cabelo não existe. Eu sei que você pode comprar no supermercado, na farmácia, aqueles shampoos, cremes, condicionadores, tudo com filtro solar. Mas o Dr. Valcinir diz que isso só ajuda o couro cabeludo, porque o fio não tem muito jeito de você proteger. Então, a dica é botar o velho chapéu de palha antes de ir para a praia, antes de ir para a piscina. E de palha sim, porque de palha você vai deixar tudo respirar melhor aqui na sua cabeça, né? Do que um chapéu de pano, um tecido muito fechado. A palha não, né? Tem aquelas aberturinhas, então não esqueça. Você que está na praia, você que vai curtir o verão aí no sol, proteja seu cabelo, principalmente se ele for pintado, né? Porque aí fica mais sensível. Bota um belo chapéu de palha, né? O Juca Chaves tinha uma música engraçada sobre isso, lembra? Comprei um chapéu de palha quando eu fui para o Guarujá. Pois é, faça isso também. Compre o seu chapéu de palha e proteja os seus cabelos, que é para depois, quando acabar o verão, você não ficar com aquele problema, né? De cabelo quebrado e tudo isso. Bom, o que mais? Tem o meu livro. Você quer ler meu livro? Não leu ainda? Histórias de Mulher. É super fácil. Você liga para 0, operadora 11 30 31 22 98, faz seu pedido. E se você fizer isso na hora do programa, você sabe que tem aquele desconto super especial só para você, telespectadora do Saúde Feminina. E você tem que ir também no meu site, www.isabel.vasconcelos, com 2 L's, é o endereço do meu site. Toda semana muda, tem fotos do pessoal da Rede Mulher lá para você, tem textos, tem um monte de coisa interessante, tem a programação do Saúde Feminina para você conferir o que vai rolar para frente aqui no nosso programa. E essa semana tem uma novidade no meu site, que é um link. Meu site também tem links para outros sites de saúde, viu? É bem legal, já está tudo selecionado lá para você. E tem agora um link novo, que é para o Jornal Torpedo, que é um jornal da web, né, do interior, do Maurício, que eu nem conhecia. Ele me ligou e disse: Isabel, você não quer escrever aqui no Jornal Torpedo e tal? Então eu estou escrevendo lá uma coluna chamada Mulher, tá? E não tem no meu site essa coluna, só tem lá no Jornal Torpedo, toda semana, uma coluna nova para você. Bom, benefícios adicionais da pílula é o nosso tema de hoje. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Nilson Roberto de Mello, que é ginecologista, professor da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, doutor. Feliz ano novo para o senhor, né? Igualmente para você, Isabel. Obrigada. É um prazer estar aqui batendo papo. É um prazer receber o senhor também. E também com muita alegria com o doutor André Pellegrini. Oi, doutor. Tudo bom, Isabel? Tudo bom, feliz ano novo. Tá bronzeado, pegou um solzinho nas férias? Ginecologista também é gente, juro. Claro, precisa, né? Umas férias com os filhos, né? Bom, todo mundo precisa de férias, também faz bem para a saúde. E eu tenho hoje 3 convidadas especialíssimas para apresentar para você. Estou aqui com muita alegria com Marilene Silva e Silva, que é presidente da Sociedade Pestalozzi de São Paulo, com Angelita Zanettini Veiti, que é professora de inglês, que é a nossa querida Gina, e com a Rose Andreisucchi, que é nutricionista, né? Já vou dar também a palavra para as nossas convidadas. Bom, vamos começar logo ouvindo o que o Rogério, né, com aquela sua graça infinita, pensa sobre o nosso tema de hoje. Boa noite! Hoje eu estou aqui como contador de histórias e vim contar uma história já um tanto conhecida, mas numa versão diferente. Hoje com vocês, ela, Lencinho Vermelho. Olá! Eu sou o Lencinho Vermelho e vou levar uns doces para a vovó. Uns doces que eu aprendi a fazer no programa do Rony Bom. Perceba um detalhe importante.
o sincronismo perfeito entre o boneco e minha voz. Oi! Tudo bem? É uma perfeição. E tirando isso de lado, para Lencinho Vermelho levar o seu docinho para a vovó, ela terá que passar pelo Pantanal dos hormônios desarranjados. E lá uma grande fera a perturbará. Lá vou eu passar pelo Pantanal dos hormônios desajustados. E chegando no Pantanal, então, ela encontra nada menos do que ele, o perverso desarranjo hormonal. Eu sou o desarranjo hormonal. Sou capaz de provocar espinhas, cistos no ovário, cólicas infernais. Como se não bastasse, desregularei toda a sua menstruação. Quem poderá ajudar a pobre Lencinho Vermelho? Os glóbulos brancos? Não. Os glóbulos brancos não. O Harry Potter? Não. Um Pokémon selvagem? Também não. Senão ela, a verdadeira inusitada, muito mais do que um contraceptivo, a Super Pílula! Tchau, agora preciso ajudar Lencinho Vermelho com outros efeitos terapêuticos. Ei, Rogério, suas bobaginhas, que beleza. Doutor Nilson, ele tem razão. Nós estamos na era das super pílulas mesmo? Então, Isabel, a pílula anticoncepcional começou a ser comercializada em 1960. O nome dela era Enovid. Para a gente ter uma ideia, a gente fala pílula anticoncepcional, mas está errado, porque a pílula de antigamente não tem nada a ver com a pílula de hoje. Para a gente ter uma ideia, ela tinha 150 microgramas de um dos hormônios, que é o componente estrogênico, que o ovário também produz, e as de hoje nós temos 20 microgramas. Nossa, que é muitíssimo menos. 7 vezes e meia menos. Agora, o pior é o segundo componente hormonal, que é o progestagênio, que as pílulas iniciais tinham 9.850 microgramas, contra as atuais, 75 a 150 microgramas. Então, uma diminuição de em torno de 140 vezes. Então, uma diferença brutal. Agora, a primeira coisa que veio em mente, puxa, se diminuiu tanto, deve ter diminuído a eficácia contraceptiva. Na realidade, não. A eficácia é semelhante, porém, os efeitos colaterais adversos são muitíssimo menores. Por isso que você falou superpílula. A dose é tão alta que em 1974 já se mostrou que se tomasse a pílula, naquela época já era de média dosagem, já era uma dosagem menor do que a de 60. Se tomasse em dias alternados, tinha a mesma eficácia contraceptiva. Nossa. Então, isso é muito importante. Quer dizer que se começou dando uma dose muito alta, né, para as mulheres. Mas tinha que se começar por algum lugar, não é? Tinha que se começar por algum lugar. Para você conseguir o lançamento de um produto, em geral, ele leva em média de 8 a 10 anos. E da pílula foram 10 anos em pesquisa. Então, aí sempre vem o medo. Mas se eu diminuir a dose, será que eu não vou tirar a eficácia contraceptiva, que era o objetivo maior? E também se imaginou no começo que a pílula só servia para uma coisa, só para regularizar a fertilidade. E não se sabia dos outros benefícios extracontraceptivos que nesses últimos 40 anos é que se foram descobrir. Agora, também nós não devemos esquecer que a pílula foi foi o primeiro produto social. Hoje nós temos várias drogas sociais, né? O Viagra para impotência, medicamentos para queda de cabelo, vários outros produtos que são sociais. A pílula foi a primeira produto social que permitiu a mulher regularizar a sua fertilidade, permitir quando ter os filhos. Nós não devemos esquecer que as nossas avós tinham 10, 6, 8, 18 filhos. As minhas duas avós tiveram 18 filhos. Então, como que poderia ir para o mercado de trabalho? Isso, vários pesquisadores acham que isso permitiu à mulher talvez a revolução feminista, que foi uma coisa extremamente bem-vinda, porque ela começou a poder ir para o mercado de trabalho. Imagina uma mulher com 10 ou 12 filhos, mais um ano de amamentação, que naquela época se amamentava há muito tempo. Então ficava difícil concorrer ao mercado de trabalho. É verdade, e mesmo em termos sexuais, né, doutor?
sem aquela eterna preocupação de estou fazendo amor, posso ficar grávida, lógico que a mulher se liberou muito mais sexualmente também, não é? E aí, doutora André, e como é que os médicos começaram a perceber esses outros benefícios da pílula? Bom, a primeira coisa que se percebeu com a entrada do anticoncepcional era a regularidade da menstruação, né? Você começava a perceber que aquela mulher que tinha um ciclo totalmente desgovernado, de repente você entrava com um remédio para fazer contracepção e aquele ciclo vinha espelhadinho, todo mês igualzinho. Então, uma das primeiras iniciativas da pílula era regular aquele ciclo menstrual que era desorganizado. Isso não precisou muita coisa, você entrava na própria pesquisa da pílula, já começou a se enxergar isso. Então, acho que foi o primeiro advento da pílula fora a contracepção, foi regular um ciclo hormonal que era totalmente alterado. E salvar o lencinho vermelho lá do Rogério. O lencinho vermelho, coitadinha. Não é em todo o ciclo desgovernado que você vai fazer isso, mas na grande maioria, digamos assim, você consegue contornar só com o advento da pílula. E como o Nilson falou, hoje, além de tudo, você tem a vantagem de ter pílulas não só com dosagens menores, mas com hormônios muito mais específicos, né? Porque a grande bruxa da história aí, né, que é aquela dosagem alta, já se acabou. E você consegue hoje também ter hormônios muito mais seletivos para certas áreas, né? Tem progesteronas que agem melhor a nível de pele, tem progesteronas que agem a nível melhor em outras circunstâncias, né? Em dismenorreias, em tudo. Então você pode trabalhar também com uma gama maior, né, de pílulas, não fica sujeito a uma pílula. Tem paciente que usa uma pílula e passa muito mal com ela, aí você troca só o tipo de progesterona, ou acabou o problema dela. Por isso que eu vivo dizendo aqui que nada de automedicação, nada de ir na farmácia e pedir para o farmacêutico te dar uma pílula ou comprar a pílula da sua prima, porque cada mulher é uma e cada pílula adequada para essa mulher, não é verdade, doutor? Eu acho que o André colocou uma coisa muito boa e eu gosto de utilizar sempre uma frase do Einstein. Ele falava, triste a nossa época, foi mais fácil quebrar o átomo do que quebrar um tabu da sociedade. Nós não devemos esquecer que os tabus são existentes no presente momento. E boa parte desses tabus se referem à pílula da década de 60 ou da década de 70. E ficou a imagem, né? Ficou uma imagem negativa. E como o André colocou, acho que houve essa redução e você tem pílulas específicas para determinadas situações. E como ele disse também, acho que talvez um dos primeiros benefícios extracontraceptivos, né, foi o exercício da sexualidade da mulher sem o medo do aspecto reprodutivo. Você muito bem colocou isso no início do seu programa. Acho que esse é um ponto muito forte da pílula. Isso é importante. Agora, tem aquela pílula certa para cada mulher e tem pílulas para várias situações também. Por exemplo, uma mulher amamentando, ela corre o risco de engravidar, ela deve tomar pílula? Existe uma pílula para ela? Hoje existe até várias, né, dentro do mesmo caso. Por exemplo, a mulher amamentando antigamente, você tinha uma, duas pílulas e ponto final, né? A própria amamentação, ela já diminui um pouco a fertilidade da mulher, né? Porque você aumenta muito a prolactina, tudo, você vai ter uma redução dos hormônios normais. A mulher ovula menos enquanto amamenta. Mas não quer dizer que ela esteja livre. Ela pode engravidar, da gravidez. né? Então você entra com as que a gente chama de mini pílulas, né? Mini pílula não é porque ela tem a dosagem menor ou maior, é que ela só tem progesterona, tá? Então, essas pílulas, geralmente, a mulher amamentando, ela já menstrua menos, então ela pode ficar sem menstruar enquanto está usando. Então, antigamente existia um medo em cima disso também, dela não estar... se eu não estou menstruando, o critério dela, se ela não está grávida, é que ela menstrue, né? Então, ela perdia um pouco esse parâmetro e morria de medo em cima disso. E as pílulas, as mini pílulas antigas, elas tinham o que a gente chama de índice de pílula, que é o índice de falha, um pouco mais alto. Com a entrada de umas pílulas novas, você tem esse índice de pílula muito perto da pílula combinada. Então, garante, inclusive, que ela possa estar amamentando por um ano, tranquila, sem ter risco algum, um risco muito baixo, e estando amamentando sem prejudicar a amamentação, porque o estrogênio, no caso, ele prejudica tanto a qualidade quanto a quantidade de leite. Tá? E nas minipílulas isso não acontece.
Aí só tem progesterona, né? Só tem progesterona. É que hoje, como está dizendo, existem progesteronas mais específicas. Então você consegue fazer essa contracepção, tá? E sem intervir em nada. E sem baixar também o índice de PIL, tá? Que é o que as minipílulas mais antigas, um pouquinho, elas não tinham um índice de PIL tão favorável, né? Quer dizer, foi evolução mesmo, né, nesses medicamentos, nessas últimas 3, 4 décadas, tecnologia, né? Tecnologia. Por isso, minha amiga, eu repito, nada de tomar a pílula da vizinha. Olha, a gente tem que ir para aquele intervalinho, mas nós voltamos já já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Nesta segunda-feira tem cardápio de 1.200 calorias aqui no Cozinha Light. 2 receitas deliciosas. Uma carne que é própria para dias quentes, com uma cobertura de vegetais, cogumelos, azeitonas, pimentões. E também um canelone frio recheado com canicama, palmito, abobrinha. Uma boa ideia para o seu verão. Você não pode perder as nossas dicas. Cozinha Light. Oferecimento Teflon, receita de saúde. Veja agora o teste comparativo entre Ariel e o jeito tradicional de lavar roupa. Primeiro, o jeito tradicional. Lava roupa todo dia. Olha aí a dona de casa. Que agonia. Bom, agora o novo Ariel. Os maridos ideais que só Ariel tem fazem o serviço pesado para não precisar esfregar nem usar mais nada. Suas roupas ficam muito mais limpas. E a dona de casa não... Ué, cadê ela? Cadê a dona de casa? Ela... Peraí. Pô, ela saiu. Novo Ariel, o único com maridos ideais para lavar muito melhor. Este é o novo CD de Mara Maravilha. Levante a cabeça. Olhe pro céu. Deus de Maravilhas. É o Deus de maravilhas que faz o estéreo dar a luz. Um lançamento Line Records. Já à venda nas melhores lojas do Brasil. Ou pelo telefone 0300 789 4700. Economia e Negócios. O mundo das finanças traduzido por especialistas. As melhores aplicações e investimentos para valorizar o seu dinheiro. Para saber como a movimentação do mercado financeiro afeta o seu dia a dia, fique ligada no Economia e Negócios, com Fátima Turci. Segunda, 10 da noite. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os benefícios da pílula anticoncepcional, porque eles existem sim, os benefícios adicionais. Além de impedir que você fique grávida, a pílula ainda faz muita coisa boa por você, viu? Mas isso só o seu médico é que pode saber e decidir, porque existem, como nós já dissemos aqui no outro bloco, muitos tipos e muitas adequações aí de produtos para você e para cada mulher. Cada caso é um caso, né? Estou aqui com muita alegria com o Dr. Nilson Roberto de Mello e com o Dr. André Pelegrin, que são ginecologistas. E estou também com as minhas convidadas especiais, Marilene Silva e Silva, que é presidente da Sociedade Pestalozzi, Angelina Zanetti Veit, que é professora de inglês, e Rose Andreisuk, que é nutricionista. Pastora Marilene, o que está acontecendo hoje na Sociedade Pestalozzi de bom e o que está precisando lá? Olha, acontecendo de bom é os 50 anos de Pestalozzi de São Paulo, que serão comemorados esse ano. Então, já estamos em ritmo de comemoração. O ano todo será de comemoração, né? E temos um livro que você brevemente vai poder ler, que uma escritora, uma jornalista amiga minha está já trabalhando nele, que vai ser ótimo, não é, Isabela? Contando toda a história da Pestalozzi. E estamos aí lutando, né, pela nossa causa, que é a deficiência mental, e com nossos queridos alunos e filhos, né, que estão lá, os 430, né, aqueles filhos do coração, e na luta. Esse ano, mais um ano de luta e de vitórias, com certeza. E quem quiser contribuir com a Sociedade Pestalozzi, como é que faz?
Você pode estar ligando no 6905-3048 ou fazendo um depósito na nossa conta do Banco do Brasil, que você vai ver passando aqui os caracteres com o número da conta e você vai poder estar depositando aquilo que você puder, porque tudo aquilo que você puder dar, para nós é muito valioso. Pode ser pouquinho, você pode achar assim, puxa, é tão pouco, mas para nós é muito. Que beleza, né? Pastor, eu fico muito orgulhosa da senhora ter me escolhido e me dar a honra de escrever sobre a Sociedade Pestalozzi. Muito obrigada, Eu fico muito honrada com isso. Obrigada. Gina, e aí, tá todo mundo falando inglês em São Paulo já ou ainda falta muita gente? Falta muita gente ainda. Precisa muita gente aprender inglês ainda. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas não se preocupem em saber falar imediatamente e perfeitamente. Isso é uma coisa que eu sempre aviso aos nossos alunos. Não se preocupem em ser perfeito desde o começo. O estrangeiro vem para cá, fala muito mal português e a gente entende eles. Então, é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa muito importante que o brasileiro deve saber. Não se preocupem. E aí você aprende mais rápido. Os comerciais de televisão que vendem escolas de inglês fazem isso com a gente, começam a pôr grilo na cabeça da gente. Né? Olha, você está falando errado, não sei o quê. O importante é se comunicar, né? Absolutamente. É isso que a gente faz na nossa escola. Rose, e você? Tem novidades na tua área? A alimentação é super importante. Nesse assunto da mulher que toma pílula também é muito importante que ela tenha uma alimentação equilibrada, rica em verduras, frutas, fibras, principalmente cereais integrais, cuidado com doce, refrigerante, chocolate, isso que a gente come muito, né? E atividade física também é muito importante. Atividade física também é fundamental, né? Essa história de que pílula engorda, como é que fica essa história? Engorda mesmo, doutor? O que eu te diria é o seguinte, Isabel, a pílula de antigamente ela engordava, a dose de hormônios era extremamente elevada, e o progestagênio, assim como o estrogênio em altas doses, pode levar ao aumento de peso. A dose baixa, as doses baixas atuais, nós mesmos temos vários trabalhos nessa área mostrando que não. Agora, o que nós não devemos esquecer que à medida que aumenta a idade, diminui o metabolismo. De uma forma muito simples, o nosso peso depende do que nós ingerimos e nós cada vez estamos ingerindo coisas ruins. Eu acho que a Rose colocou muito bem o aspecto da alimentação, fundamental. O nosso peso ainda depende do que nós perdemos, e a atividade física é fundamental porque além da perda calórica naquele momento, ela aumenta o metabolismo basal. O fator é o metabolismo, que independe de cada organismo, mas a cada 10 anos o nosso metabolismo diminui 3%. Agora, se uma mulher está tomando uma pílula e aumenta peso, quem é o culpado? É a pílula? Agora, não, é o metabolismo, já vi tudo. Se ela aumenta peso e ela não está tomando a pílula, é a alimentação dela. Eu acho que na vida é fundamental uma dieta alimentar adequada, atividade física e mudanças de hábitos. Nós estamos importando muitos hábitos americanos, que é o povo mais obeso do mundo. Tem uma alta taxa de doença cardiovascular que em cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, é a cidade de maior mortalidade cardiovascular no mundo, seguida por Curitiba. Em quinto lugar é São Paulo. Então, veja que os nossos hábitos são errôneos. É fundamental uma dieta alimentar adequada. A Organização Mundial de Saúde já fez estudo mostrando que a maior causa de mortalidade são alimentação errônea, maus hábitos e, infelizmente, a falta de atividade física, sedentarismo. Tá vendo? É por isso que a gente vive falando aqui, para você que tem que mudar de hábitos, e tem mesmo. Agora, doutora André, além da regularidade da menstruação, da maior liberdade da mulher no exercício da sua sexualidade e tal, tem mais alguma coisa que a pílula traga de bom? Olha, dependendo a faixa de idade, por exemplo, a paciente jovem, geralmente ela chega no teu consultório com alguma coisa, porque é raro quem entra lá só para contracepção hoje em dia, por incrível que pareça, tá? Apesar da menina começar a ter relação sexual muito cedo, pelo medo de contar para a mãe, ou pelo, sei lá, aquele tabu social ainda que é pecado, esse tipo de coisa, ela entra lá, ou quando ela está com muita espinha, tá? Ou quando ela está com muita cólica, ou quando está tudo desarranjado, você vai achar um cisto de ovário, tá?
Então, tudo isso, por incrível que pareça, geralmente você vai controlar com o quê? Tá? Com uma simples pílula. Tá? Um cisto de ovário, geralmente, não é todo o caso, mas geralmente ele não é cirúrgico. Uma pílula reduz isso em 2, 3 meses tranquilamente, sem risco algum. Mesmo? Que coisa boa. Graças a Deus, né? Porque se fosse todo o cisto de ovário entrasse no consultório e fosse cirúrgico, não daria para ficar no consultório. Teria que ficar no hospital. Ficava direto no hospital. Porque é uma coisa extremamente comum. Tá? Principalmente, a gente brinca muito, diz que a menina com 16 anos é que nem uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir direito. Aprender a dirigir ontem ganhar uma Ferrari. Quem controla os ovários é um eixo hipotalâmico hipofisário. Só que ele não está tão bem desenvolvido quanto o ovário. Então, o ovário é a Ferrari. E quem comanda está totalmente imaturo aí. Então, geralmente você tem esses descontrolezinhos e acaba com um cistinho de ovário. Uma coisa simples, fácil de resolver, não é nada... Porque geralmente a pessoa nunca pensa no lado bom, né? Vai dar certo. Pensa em câncer. Não. Falou cisto, já pensa, meu Deus, vai virar um câncer, eu vou morrer. Principalmente porque tem uma palavra muito mal veiculada, né, no brasileiro, que é a palavra tumor. Por incrível que pareça, um galo na cabeça é um tumor, né? Mas nem tudo que é tumor é câncer. Tá? Tumor é tudo que cresce rápido. Vai? Tá? Então, um ovário é um tumor, só que benigno. Vai? Um cistinho de ovário é um tumorzinho benigno. Não tem nada de maligno, não é câncer, não é... Mas se controla muito simplesmente. Mas que bárbaro, 2 meses de pílula geralmente já resolveu? Olha, se é um cisto grande, a gente costuma até, cometer um equívoco, você tira até o intervalo da pílula. Eu mantenho, às vezes, constantemente, eu colo 3 caixinhas de pílula, dá 60 dias. Em 50 eu peço para refazer um ultrassom, no máximo em 60 dias. Pasme, 99% desses tumores somem. Somem, né? Tirando os endometriomas, cistos uns teratomias, coisas que são mais, graças a Deus, bem mais raros, tá? Então, 90% deles, 90, 99% você vai sumir, assim, tranquilamente. E ela te acha o melhor médico do mundo, né? Porque, olha, sumiu, meus... Coisa mais do que banal, uma coisa muito simples. Tá? Outra coisa que é muito... É normal, a menina com 15, 16 anos, ela já é mulher, né? Mas ela tá com aquela cara cheia de espinhas ainda. Então, ela odeia, ela não quer sair do quarto. Aí ela vai no dermatologista, ela vai no ginecologista. Tá bom. Aí toma a pílula também, melhora a acne. Mas aí é um tipo específico de pílula que tem uma progesterona chamada ciproterona, que é um antiandrogênico, que nessa fase a mulher ela tem os 6 hormônios, ela tem o hormônio masculino também. Então ela tem uma preponderância da ação do hormônio masculino. Então você entra com a ciproterona para ela, ótimo, né? A pele dela começa a limpar. Aí ela te ama de paixão, né? Ela fala, olha, eu odiava o ginecologista, agora até comecei a gostar dele um pouquinho. Né? Que bom, né? Tem que gostar muito do ginecologista, porque ele, depois do seu companheiro, é o melhor parceiro que a mulher tem, né? Cuida da nossa saúde, o que você queria? Agora, doutor, eu estava falando aqui, tem que ir no médico para tomar pílula, tem a pílula adequada para aquela pessoa e tal, mas ela é adequada sempre? Por quanto tempo essa pílula é adequada para esta mulher? Isabel, eu sempre digo o seguinte, que cada método anticoncepcional pode ter um período mais adequado para a paciente. Então, uma mulher hoje, por exemplo, ela não tem nenhum filhos, está cheia de acne, talvez seja o ideal uma pílula anticoncepcional. Ela teve filhos, talvez possa ser melhor um outro método anticoncepcional, ou seja, os métodos anticoncepcionais, eles podem variar de acordo com a etapa de vida da mulher. Agora, uma mesma mulher pode utilizar pílula, por exemplo, dos 18 até os 50 anos, desde que não tenha contraindicação, e utilizar pílulas adequadas. Porque, na verdade, quais são os benefícios extracontraceptivos da pílula? Então, eu diria que primeiro são os benefícios menstruais. Quais são? Melhora a cólica menstrual, regulariza ciclo, que o André colocou muito bem, diminui quantidade menstrual, em torno de 50%, diminui número de dias, em geral diminui de 1 a 2 dias, pelo menos. Então, são os benefícios menstruais. Tem uma possibilidade de redução de 44% da tensão pré-menstrual, também é outro benefício. Nossa, que beleza! Existe o benefício, além da concepção, o benefício contra a gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero, por exemplo, na trompa.
Temos os benefícios na área tumoral. Quais são os benefícios tumorais? O André colocou muito bem. Há uma redução, e inclusive é uma forma de tratamento, dos chamados cistos funcionais de ovário. Diminui os tumores benignos da mama e os cistos funcionais da mama. Diminui, uma mulher que usa de 5 a 10 anos de pílula, diminui em 50% o câncer de ovário e diminui em torno de 50% o câncer de endométrio. O que é endométrio? É a camada que reveste o interior do útero, que quando a mulher não engravida, ela descama, e a descamação é a menstruação. E tem os outros benefícios que o André colocou. Hiperandrogenismo, que é acne, oleosidade da pele, queda de cabelo. Faz parte de um mesmo bloco. Um outro benefício é a mulher jovem que tem uma doença chamada artrite reumatoide, que são dores muito importantes nas articulações. Ela diminui bastante. Um outro, por exemplo, uma outra vantagem já seria social. Ela vai para uma praia, nós estamos em mês de férias, né? Janeiro. Ela vai para uma praia e vai menstruar justo naquele final de semana que ela vai para a praia. Então ela pode dar continuidade à pílula. Né? Então ela pode controlar a menstruação dela. Eu acho que isso é importante. Uma coisa importantíssima e eu quero falar mais sobre isso. Mas doutor, depois daquele intervalinho, a gente vai e volta já já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Mestre Cuca, ele é um verdadeiro doutor em delícias, um fantástico mago da cozinha, um detetive da culinária desvendando os segredos do sabor, as receitas mais gostosas, temperadas com bom humor e muita descontração. Alan Vila é o Mestre Cuca, segunda, 7h15 da noite. Mestre Cuca, oferecimento linha Chester Perdigão, mais sabor, menos calorias. E Teflon, receita de saúde. A Line Records apresenta uma coleção que vai iluminar a sua vida. Nas palavras do Bispo Macedo. Eu não posso amar a ti sem te conhecer, ou posso? Você pode amar a Deus sem conhecê-lo? 3 CDs com mensagens e orações especiais. Nascer de novo. Um maravilhoso encontro com o Espírito Santo. A família. Seu lar em harmonia, o segredo da felicidade. A fé, o poder de transformar sua vida. Ele muda o seu coração, se você convidá-lo, se você desejar. Uma coleção indispensável, nas palavras do Bispo Macedo. Já à venda nas melhores lojas ou pelo telefone 0300 789 4700. Em 2002, a melhor programação está na Rede Mulher. Aqui tem informação, lazer e entretenimento na medida certa para você. E tem novidade no ar. E eu também vou estar aqui com um programa novinho em folha. Espero por você. Em 2002, a melhor programação está aqui, na Rede Mulher. Processo seletivo de admissão às escolas de aprendizes marinheiros. Inscrições abertas de 9 a 28 de janeiro. Procure a unidade da Marinha mais próxima de você. Marinha do Brasil. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os muitos, porque eu já vi muitos aqui nessa mesa hoje, benefícios adicionais da pílula anticoncepcional. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Nilson Roberto de Mello e com o Dr. André Pelegrin, que são ginecologistas. Estou também com as minhas convidadas super especiais, Marilene Silva e Silva, que é presidente da Sociedade Pestalozzi de São Paulo, Angelina Zanettini Veiti, que é professora de inglês, a nossa querida Gina, e com a Rose
Andrei Succhi, que é nutricionista. Bom, sobre a Sociedade Pestalozzi, eu quero falar para você que quer contribuir, agora que a Sociedade Pestalozzi São Paulo esse ano está fazendo 50 anos, pode fazer um depósito no Banco do Brasil, agência 0584-3 da Vila Maria, e a conta corrente é número 11.000 Faça isso, comece o seu ano fazendo uma boa ação, ajudando as crianças lá tão queridas da nossa querida Marilene, tá bom? Bom, quando nós fomos para o intervalo, o Dr. Nilson estava falando sobre essa outra vantagem de se tomar pílula anticoncepcional, que é esse controle que a mulher pode ter sobre o seu próprio ciclo menstrual. Então, o senhor estava dizendo, vou para a praia, ou estou de namorado novo esse fim de semana, não quero menstruar, posso emendar a cartela. Mas dá para fazer isso com tranquilidade? É com toda a pílula que a gente pode fazer? Como é que a gente faz isso? Emenda, não menstrua naquele ciclo? Na verdade, Isabel, isso é feito pelos espanhóis há pelo menos 20 anos. Os espanhóis utilizavam a chamada pílula bimensal, pílula trimensal, ou seja, seria emendar 2 ou 3 cartelas, sem ter um intervalo. A mulher, quando toma a pílula inibe a ovulação, quer dizer, ela bloqueia a ovulação. Então, por ela bloquear a ovulação, se ela der continuidade ao uso da pílula, ela não vai menstruar, porque após a ovulação, o ovário produz durante mais ou menos 14 dias a progesterona. Como não engravida, diminui a dose da progesterona, ela, como consequência, menstrua. O André colocou muito bem que em todo o comprimido da pílula tem a progesterona. E nas pílulas chamadas combinadas, que são as mais comuns, também tem um componente estrogênico. Então, quando ela interrompe, por reduzir a dose, aquela camada interna do útero acaba descamando. Ao contrário, se ela der continuidade a uma segunda cartela, ela vai evitar a menstruação. Então, por exemplo, se uma mulher não quiser menstruar, uma das formas possíveis seria usar a pílula continuamente, sem interrupção. Só que às vezes a pílula atrofia tanto aquela camada interna do útero, por isso que diminui o câncer chamado do endométrio, que é da camada interna do útero, que às vezes fica tão fininha que ela pode até sangrar depois de 6, 8, 10 meses, quando se toma continuamente. Mesmo tomando continuamente. Então pode fazer uso, ela dá para controlar. Imagine, ela vai sair exatamente nesse final de semana, não faz 4 meses que não sai. Vai para uma praia e vai menstruar naquele período, é desagradável, não é? É chato mesmo. Agora, pode fazer isso a vida toda? Não menstruar mais, que é essa polêmica que a gente tanto traz aqui no Saúde Feminina? Olha, pode, Isabel. Aí caem outros conceitos, veja bem, é que tem métodos para não se menstruar que você não precisaria usar exatamente um contraceptivo desse tipo. Por quê? Porque aí tem atividade estrogênica. Então, por exemplo, a gente sabe muito que aquela paciente tem uma tendência a ter vasos, por exemplo. Hoje ela é novinha, então não aparece tanto vaso. Mas ela tem uma característica familiar, alguma coisa. A mãe já tem varizes, o pai tem varizes. Se ela continuar a usar um método desse, por exemplo, muito tempo, vai salientar o fator que ela tem, vai acelerar esse processo. Então, eu não sei, no caso do Ulisses, eu prefiro um método mais progestagênico, no caso desse, se for para não menstruar. Tem aquela paciente que se está bem com o método, não tem risco nenhum, você faz uma história bem feita, não tem problema, poderia usar. É que aí eu prefiro cair nos outros métodos, né? Não fico exatamente numa... No caso da opção da mulher ser não menstruar, então teria outras maneiras que não a pílula anticoncepcional. É que para cada caso é um caso, né? Não adianta você tentar generalizar assim. Pode ser feito? Pode. Eu, particularmente, até por você acaba viciando no que você gosta mais, né? São coisas assim. Então, eu acabo não usando esse método geralmente, né? Mas, por exemplo, canso de fazer isso a paciente, eu vou para a praia, eu vou misturar a minha lua de mel. Tá bom, vamos emendar. Tá? É que eu não sei, no caso do Nilson, eu subo um pouquinho a dosagem quando eu vou emendar para ela não misturar com certeza na lua de mel. Eu aumento um pouquinho, se ela usa um de 20 microgramas, eu passo para um de 30, para ter certeza. Porque às vezes, quando você faz isso numa pílula de baixíssima dosagem, ela faz o spot. Às vezes acaba não conseguindo segurar isso daí num período. E o spot você não tem um controle muito grande. Aí você é obrigado a dar um pouquinho de estrogênio junto para ela parar
Coisa que eu aprendi com ele também. Eu acho que o André colocou muito bem, Isabel. Eu acho que cada mulher é uma mulher e a gente tem que ver o que é melhor para ela, do exame, da conversa, de como é o tipo de menstruação. Acho que isso é bastante importante. Nossas convidadas têm perguntas ou comentários para fazer? Pode, por favor. Bem, eu usufruí, né, dos benefícios da pílula logo nos anos 70, que foi quando me casei. Aí, como era essa dosagem que o doutor falou, que era excessiva, eu tinha muito vômito, tive que parar e mudar um pouco o método, mas só tive 2 filhos, não tive nenhum aborto, então foi muito bom. A minha mãe teve 8 filhos, que ela já pegou a pílula lá no finalzinho, infelizmente não usufruiu desses benefícios, né? Mas, hoje em dia, já estou na outra fase da reposição hormonal, né? Para mim, que é uma grande discussão aqui do seu programa. Mas a minha filha, por exemplo, ela teve 2 filhos e o segundo ela teve alguns problemas e tal. E ela teve que fazer a ligadura das trompas na hora do nascimento do bebê. E ela não precisou mais de pílula, mas agora ela está com ovário policístico. Então, o rosto cheio de espinhos. Então, agora... mesmo ela já sendo, já tendo feito, né, a ligadura das trompas, ela usa anticoncepcional para a pele ficar ótima, para não ter problemas. Então, veja quantos benefícios, não é verdade? Que a gente está aí usufruindo, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, e os hormônios da reposição? São os mesmos hormônios da contracepção? A gente pode, assim, indiscriminadamente, ficar usando assim a vida toda a reposição hormonal? É bom que se faça isso? Eu já tive hemorragias usando reposição hormonal. Então, de repente, a gente está fazendo uma reposição, a gente menstrua 5 anos depois da menopausa, dá um susto. O que está acontecendo comigo? Então, por que a gente tem que parar, de repente, essa reposição, ou não tem que parar? A minha dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente, né, quanto a esses hormônios da reposição. São os mesmos da contracepção? Como é que é, doutor? São os mesmos? Na verdade, o André colocou muito bem no começo. A pílula tem os 2 hormônios, o estrogênio e o progestagênio. Na reposição hormonal numa mulher que tem útero, também temos a necessidade do estrogênio e o progestagênio, porque o estrogênio, eu diria, é o mocinho da história, ele que traz os grandes benefícios. Mas no interior do útero, ele pode aumentar o risco do câncer do interior do útero, do endométrio. Então, quem tem útero, em geral, estou dizendo em geral que cada mulher é uma mulher, às vezes necessita do progestagênio. O progestagênio pode causar sangramento. Se eu colocar numa balança risco versus benefício, não sou eu, mas se a gente pegar a literatura mundial, os benefícios superam, mas superam em muito os eventuais riscos. Agora, nós não devemos esquecer que cada fase da mulher, às vezes, a forma de reposição hormonal pode ser diferente. Por exemplo, ela entrou em menopausa agora, o ovário ainda produz um pouco de hormônio. Então, muitas vezes, para muitas mulheres, voltar a menstruar é uma coisa boa, porque dá uma sensação de rejuvenescimento. Por exemplo, como foi dito, né, talvez daqui 5 anos o menstruar pode ser incômodo. Né? Então eu tenho que adaptar de acordo com a vontade, porque quem decide é a mulher. Porque se ela falar, eu não quero a reposição hormonal, perfeito, eu acho que nós só temos que orientá-la dos benefícios, dos eventuais riscos. Mas a reposição hormonal, na minha ótica, ela traz grandes benefícios. Só que é difícil para uma pessoa às vezes entender. Benefício é no sentido de prevenção. Prevenção significa aspectos de médio e de longo prazo, porque a curto prazo ela recebe bem, que seria o quê? As ondas de calor, os benefícios emocionais. Mas as de longo prazo, benefício contra a osteoporose, benefício contra a doença cardiovascular, benefício contra o câncer do intestino grosso, cólon, benefício contra o mal de Alzheimer ou demência senil, benefício contra a queda dentária, benefício contra a maior causa de cegueira, que é a degeneração macular dos olhos. É difícil, a gente fala, mas é difícil ela entender, né? Então, na minha ótica, deve ser feita. Só que existe uma diferença fundamental. A reposição hormonal é com estrogênio natural, semelhante aos que o ovário produz. Na anticoncepção, o estrogênio é sintético, e o André colocou muito bem. O sintético não é o estrogênio ideal, mas ele é muito bom para ajudar na inibição da ovulação, mas principalmente a manter o interior do
do endométrio no interior do útero. Obrigada, doutores. Olha lá a Carlinha me dizendo que o nosso tempo já acabou. Eu nem acredito, eu queria dar mais a palavra para as nossas convidadas, mas infelizmente só me resta agradecer a presença do Dr. Nilson Roberto de Mello, do Dr. André Pellegrini. Muito obrigada, doutores. Das minhas convidadas especiais de hoje, Marilene Silva, presidente da Sociedade da Pestalozzi São Paulo, Angelina Veite, nossa Gina, professora de inglês, e Rosi Andreisuk, nutricionista. Muito obrigada, meninas, pela presença. Obrigada a você pela audiência. Um beijo, aquela semana. Que ter um sexo é mais que ser do homem complemento, é mais que ser o avesso e o diverso.